pessoal! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam passando firme por essa quarentena, que é um momento muito, mas muito difícil que a gente está vivendo. Então eu espero que vocês estejam com a saúde mental assim bem, que vocês estejam conseguindo se manter. Para quem está trabalhando, né, nas ruas, para quem tem um trabalho, né, essencial, que não pode trabalhar de casa, eu já agradeço demais por vocês estarem fazendo isso pra gente poder se manter em casa. Então, são momentos difíceis, não tá sendo fácil pra ninguém, mas eu espero que a gente passe por isso mais fortes e mais unidos, né, gente? Vamos pensar positivo. Então, nessa quarentena, né, eu até indico pra vocês lerem mais, né, gente? Que até é uma forma de escape, né? A gente fugir um pouco desse mundo louco e a gente poder entrar em mundos diferentes, né? A gente poder viver uma outra vida, viver um outro mundo, né? Isso também ajuda muito a passar o tempo, ajuda muito a gente não ficar, né, não surtar com toda essa situação. Hoje eu vou resenhar para vocês um livro de quando eu estava no Brasil, né? Eu passei minhas férias no Brasil, né, em dezembro e voltei em março, antes de começar a pandemia no Brasil, né? Quando eu voltei aqui para a Alemanha, já voltei de cara já com a Alemanha totalmente diferente, né, com o isolamento que a gente teve que fazer, né? Então foi meio um baque assim pra gente, a gente já chegou de cara já com essa mudança, né? Então eu também resolvi resenhar esse livro para vocês, um livro que fala sobre uma época que foi muito difícil também para a humanidade, né? A época da Segunda Guerra Mundial, que não foi nada fácil, que foi bem pior do que isso que a gente está vivendo, né? Não tem nem comparação. Então eu resolvi trazer a resenha desse livro aqui para vocês. Esse livro eu li em formato físico, mas eu infelizmente não estou com ele aqui, eu deixei ele no Brasil, né? Deixei para o meu cunhado ler, deixei para o meu pai também. Então eu vou deixar a fotinha aqui para vocês darem uma olhada na capa. E eu estou falando de O Carisma de Adolf Hitler, que foi escrito por Lawrence Rees. O livro ele retrata de forma bastante clara, né, toda a trajetória de Adolf Hitler, né, desde a época que ele era um nada, né, um pintor frustrado, desde a época que ele entrou também no exército na Primeira Guerra, que ele era só um mensageiro, que depois ele ficou se vendendo como um herói, né, gente? Passando também pelo início da carreira política, né, até a ascensão ao poder e também a sua queda. E aqui também conta como foi essa relação do Hitler com certos nazistas famosos na época, como o Goebbels e o Göring. Quando eu era mais novinha, gente, eu tinha uma dúvida, assim, eu não entendia por que as pessoas seguiam a cabeça do Adolf Hitler, eu não entendia. Sabe, por que as pessoas estão comprando essa ideia, sabe? Estão comprando esse ódio, estão comprando essa loucura. Então eu não entendia direito, né? Mas é engraçado que depois que eu fui ficando mais adulta, que eu fui entendendo bastante, assim, mais, né? Que eu fui entendendo mais da vida, eu fui vendo que não é tão difícil assim você manipular as pessoas, não é uma coisa impossível. E é um ponto interessante aqui no livro que, ao mesmo tempo que o livro mostra como o Hitler era um cara que ele tinha, né, o dom, né, da oratória, né, que é um cara que era endeusado praticamente. Ele tinha certos nazistas, certos alemães que tinham um amor por ele, uma coisa meio de Deus, assim, sabe, que vê ele como salvador, né. E ao mesmo tempo, aqui no livro, ele vai mostrando o quanto que ele era um cara que não sabia lidar com as pessoas, no quesito assim, de relacionar com as pessoas. Ele era um cara totalmente freak, um cara esquisitão pra caramba, muito psycho, né? Ele tinha essa dificuldade de fazer amizade, de ter relacionamento, ele não conseguia fazer isso. Era sempre aquela coisa, eu mando e você obedece, sabe? Era tudo daquela forma pelo medo, sabe? Então ele conquistava pelo medo. Eu sei que todo mundo sabe bastante dessa história, da Segunda Guerra, de Hitler e tal, mas é bom você ver que aqui pelo livro os bastidores, né? Porque o livro ele dá essa sensação de você bisbilhotar os bastidores mesmos da história, como que ele conseguiu manipular as pessoas para poder chegar onde ele chegou. Como eu disse aqui, o Hitler ele tinha o dom da oratória, ele sabia falar com as pessoas, ele sabia discursar, né? E ele dizia, gente, as coisas mais absurdas, sabe? Que as pessoas não tinham coragem de falar, né? As pessoas, como elas viram aquele homem falando tudo ali que elas tinham ali por dentro, ali escondido, né? Porque a população alemã, ela tinha um sentimento grande de derrota, né? Eles se sentiam bastante humilhados, né? Principalmente por aquele tratado lá de Versalhes, né? Então eles tinham esse sentimento amargo. Então quando chega um cara falando bonito, colocando para fora aquele sentimento, né? As pessoas super compraram aquele discurso, né? Por mais absurdo
que ele dizia. Mas aqui no livro tem um relato muito interessante, né? Vou até abrir um parêntese aqui, é que o Hitler ele falava absurdos, era um horror as coisas que ele falava. E as pessoas ouviam esses horrores, né? Só que elas meio que filtravam, elas davam aquela passada de pano, entendeu? Tipo, ah, não é bem assim, não é bem isso que ele quis dizer. É sim, ele queria dizer exatamente isso. Tanto é que tem passagens no livro, né, quando as pessoas começam a perceber que o cara é totalmente pneu, que ele enlouqueceu, né, que tem muitos generais, muitas pessoas do exército alemão que começam a pensar assim, o cara é louco, né, e eles falavam assim, gente, mas ele não falava que ia fazer isso. Falava assim, é porque você não queria ver a verdade, sabe? As coisas que você queria ouvir, você prestava atenção, e os absurdos você fazia que não ouviu, entendeu? Então tem muito disso aqui no livro, de pessoas que depois se arrependeram demais de ter apoiado esse homem, né? Que viram as atrocidades, né? Tem uma passagem muito legal, né? Que horror. Tem uma passagem que é curiosa aqui no livro, que é um soldado que tá num outro país, acho que ele tá lá na Rússia, tá lutando lá, e alguém meio que mostra as fotos para ele do campo de concentração, das pessoas mortas, né? E ele acha que é uma plantação de nabo, ele não entende que aquilo tudo ali é corpo de gente, né, magra, de gente subnutrida. Tipo assim, ele não tinha noção que existia esse campo de concentração, que tinham pessoas sendo mortas, fábricas de matar pessoas, entendeu? E esse cara ficou chocadíssimo, né? E ele era um nazista. Não que todos os nazistas eram uns caras que não estavam sabendo o que estava acontecendo, não. Que tinha algumas pessoas, né, lá do próprio exército ali que não tinham muita noção do que estava ocorrendo, né? Porque eles estavam em outros países lutando, então eles não sabiam bem o que estava acontecendo, né? Mas, claro, a grande maioria sabia, participava, matava, fuzilava, no horror. E desculpa, gente, eu não queria falar sobre isso, porque eu sei que eu vou receber muito hate, né? Que eu vou receber muitos comentários desagradáveis e tal, mal educados, mas tinha certas passagens aqui no livro, né? Certas atitudes do Hitler, a vaidade, o discurso de ódio, toda essa coisa, que não tinha como eu lembrar de um ex-participante do Super Pop, sabe? Impressionante, assustador. Eu lia e ficava assim, meu Deus, o que é esse aqui? Tá muito igual. Lógico que o ex-participante do Super Pop não tem o poder de fazer o que esse homem fez, né? O que o Hitler fez, né? Mas dá pra fazer um estraguinho. E voltando a falar sobre o carisma do Hitler, né, que é o tema aqui do livro, o autor ele diz que as pessoas, as que compravam esse carisma do Hitler, elas endeusavam esse homem, tipo, elas chegavam a falar que os caras tipo, choravam depois que o Hitler discursava, quer dizer, sabe, eles ficavam emocionados, tremendo, assim, meu Deus, o que é isso que o senhor tá falando, que lindo, não, olha que loucura, né? Mas não eram todas as pessoas que compravam esse carisma do Hitler, muito pelo contrário, tinham pessoas, até mesmo alemães, que viam o Hitler falando e ficavam assim, cara, que esse cara, que coisa ridícula, quem é esse homem baixinho, que grita, que berra, que tá falando um monte de merda, que é isso? Né? E até mesmo pessoas que eram nazistas, né, que horror, que compravam, que concordavam, né, com as ideias do Hitler, mas que não adoravam Hitler, entendeu? Tipo assim, achavam ele bem inconveniente, não gostavam muito dele, não. Tinha aquele respeito por ele ser, né, o líder supremo, mas que achavam ele sim caricato, né? Tem isso aqui também. Então, gente, se vocês já leram, né, o Carisma de Adolf Hitler, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês concordam, né, com a minha opinião, né, com o que eu falei aqui sobre a minha resenha. E também, gente, eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal Além de Books e Livros, né, pra gente atingir a meta de 2.000 inscritos. Gente, não é difícil atingir isso, eu tenho certeza, sabe? Tem pessoas que começaram no mesmo ano que eu comecei a fazer o Além de Books e Livros, que já estão na casa, né, dos 5 milhões, sei lá, né, e eu, coitada, não chego nem nos 2.000. Não, mas enfim, gente, quem puder ajudar, quem puder se inscrever aqui no canal, vou ficar muito agradecida, tá bom? Então, um beijo enorme pra vocês e até a próxima resenha. Tchau! E se cuidem, lavem as mãos.